Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Estão prontos para nosso encontro hoje? Hoje o nosso encontro promete. Teremos dois momentos, história e geografia. Lembra que eu falei que história, que senta que lá vem a história? E geografia vamos falar um pouco do espaço urbano de uma cidade. Professora, não estou entendendo nada. A senhora está caracterizada? Com certeza. Sabe por quê? Além da gente ter aula de geografia e história, vamos falar das cidades, como é e as características da zona urbana. E já que estamos no mês de junho, mês das festas juninas, Santo Antônio, São Pedro, São João, o que tem de mais? Festa! Mas com isolamento não teremos, não é isso? Tem fogueira, tem fogos, mas fogueira? Por que, meu pessoal? Porque estamos passando por uma pandemia, minha gente. E essa pandemia, que é o Covid-19, atinge a nossa respiração. E aí, não podemos fazer fogueiras, porque muitas pessoas, além de estar infectadas com o vírus, algumas são assintomáticas e outras podem desenvolver os sintomas. Então, não vamos aderir fogueiras. Gente, se o vizinho de vocês, algum conhecido, parente, na rua, ou na escola, ou no trabalho do pai de vocês, falarem em fogueira, pelo amor de Deus, não conscientiza, diz que não pode, por conta da pandemia do Covid. Vamos pensar nos nossos irmãos, nos nossos parentes, nos nossos amigos e até nas pessoas que a gente também não conhece, beleza? Ah, outra coisa, eu adoro animais. De montão. Vocês sabem quantos animais eu tenho aqui em casa? Para mais de 15. Então, gente, também não solta fogos no São João, nas festas juninas. Por quê? Porque os animaizinhos também têm medo dos fogos, da zoada, daqueles estouros. Então, vamos pensar em tantos animais de estimação que a gente tem em casa e aqueles que vivem na rua também, que na hora de um bum, eles ficam assustados e eles correm para lá e para cá, eles não têm noção, podem ser atropelados, podem morrer de ataques cardíacos, pode ter convulsões. Então, vamos pensar nos nossos animais de estimações, tanto que temos em casa, como os que estão na rua. Perfeito? Nada de fogueira, por conta da pandemia, e pensar nos nossos pets em relação aos fogos. Por isso que a professora está toda assim, ó, toda no clima, por conta das festas juninas. E isso é uma das características que vamos aprender aí na página 150. Mas antes, eu não esqueci. Dicas, professoras. 1, cantinho da leitura. Vestiu a farda. Ai, gente, tem que ser a farda, né? Hoje a professora tá toda bonita para vocês, mas veste aí a farda, põe um chapéu de palha, as meninas põem aí, ó, uma tiara para entrar no clima com a professora. E o nosso material que vamos usar. Então, enquanto eu dou um tempo aqui, vocês pegam o livro de geografia. Vamos estudar a página 150 e a 155. Já chamo vocês. Então, na página 150, olha aqui, ó, a página. Vamos trabalhar sobre a vida na zona urbana. Nós já moramos na zona urbana. Moramos no centro da cidade. Moramos na cidade. Por que eu digo isso? Porque a gente pode classificar a cidade entre zona urbana e zona rural. A zona urbana, onde ficam os grandes centros, onde trabalhamos, onde ficam as escolas, estação de metrô, ônibus, sinais, prédios, clínicas, hospitais. Então, é mais centro, é onde tudo se concentra na zona urbana. Na zona rural, já vamos ter granjas, sítios, fazenda, criação de animais, agricultura, mas agora vamos focar na questão da vida na zona urbana. Então, gente, sem fugir da nossa realidade, o que acontece aqui em Natal? Aqui em Natal é uma cidade urbana que temos o centro do Alecrim, que é um centro mais popular, né? Vamos ter o centro da Cidade Alta, vamos ter bairros aqui como Petrópolis e Tirol, que são concentrados hospitais, clínicas, né? Algumas lojas, centros
comerciais, onde tem médicos, dentistas, várias opções aí especialistas, não é isso? Onde passa ônibus, onde passa metrô, nós não temos trem. Onde passa a bestinha, né? Que é aqueles carros de passeio. Então, isso tudo a gente vai ter nos grandes centros. Aqui em Natal não é um grande centro. Moramos numa cidade pequena, mas bem desenvolvida. Então, aqui no livro, ele vai trazer um pouco dessa realidade que eu trouxe de Natal, porque a gente já conhece a cidade. E no livro não, vai trazer outras realidades que não fogem muito daqui da nossa. A diferença vai ser só o tamanho. Vão ter centros pequenos, vão ter centros maiores, vão ter centros que são chamados de metrópoles, mas tudo isso vamos aprender aqui. E aí na página 150, ele diz o quê? Que a zona urbana do município é a cidade, como eu falei, deu o exemplo da cidade do Natal. E a cidade é a parte do município em que se concentra a maior população. Então, sempre nos grandes centros, sempre vai ter mais pessoas juntas do que... Então, sempre nos centros vão ficar quantidade de pessoas mais concentradas do que na zona rural. Então, a gente até percebe essa realidade aqui. Quem tem família no interior? Quem tem família que mora no sítio, por exemplo? Dá para perceber que o espaço urbano da cidade é diferente da zona urbana. Então, aqui no texto da página 150, também fala dos diversos tamanhos de cidades. Como eu falei, Natal não é uma cidade tão grande. Mas se a gente for comparar a cidade do Natal com Recife, Recife é bem maior. Se a gente for comparar Natal com Fortaleza, Fortaleza é outro mundo, é bem maior que Natal. Então, é isso aqui que vai dizer aqui na página 150, vai dizer que existe cidades de zonas urbanas que são grandes e outras menores, que cada um tem um tamanho de desenvolvimento urbano. E aqui fala, ó, a extensão territorial é o número de habitantes das cidades que variam bastante. Gente, numa cidade também vamos ter classes sociais. O que é isso? Na cidade também vamos ter pessoas de classe A, que são pessoas de alto poder aquisitivo. Vamos ter pessoas de classe média baixa, que são pessoas que são mais abaixo da linha de riqueza. E também vamos ter pessoas mais abaixo que essa classe média, que é o pessoal da linha de pobreza. Pessoas que vivem em situações, assim, bem precárias, pessoas que vivem em regiões ribeirinhas, que são em beiras de rio, pessoas que vivem na rua, pessoas que moram em lugares de encostas de morro. Então, a cidade, quando ela vai crescendo muito, que vai se desenvolvendo, também vai ter essa desigualdade social, tá certo? Vai ter várias classes na população. Então, aí fala que essa extensão territorial são o número de habitantes, a quantidade de pessoas que existem em uma cidade. Então, vai ser classificada de cidades grandes, médias e gigantes. Gente, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma metrópole. Ela é imensa. Chama-se de florestas de pedra, né? Uma selva de pedras. Por quê? Porque são muita construção, muitos prédios. É imenso. Então, é uma metrópole. E aí, metrópole quer dizer o quê? Cidade-mãe. Quer dizer que é uma cidade que acolhe várias pessoas, várias culturas, né? Pessoas de várias regiões que vão em busca de trabalho, de estudo, de uma oportunidade que uma cidade menor não tem. Então, aí no livro, vocês vão ver aí 2 exemplos de cidades. Vamos ter Belo Horizonte, à esquerda, que fica em Minas Gerais, e vamos ter o Paraná do lado direito, que aí vocês podem ver que Minas vai ser mais desenvolvido. Olha a quantidade de prédios que vocês podem ver aí na foto. Já no Paraná, você vai ver que tem um desenvolvimento, mas tem mais área verde. Ela se torna menor. Você vê as características tanto da parte física, que é construída pelo homem, como ainda vegetação, né? A natureza. Então, você vê que o Paraná, ele parece mais interior, uma cidade menor. Já aí em Belo Horizonte, você percebe que é um polo central, é um centro, muitos prédios, avenidas.
né? Então, aí vai ter uma concentração maior de pessoas trabalhando, estudando, se deslocando. Então, vamos para a página 151. Já vai mostrar aí a diferença dos centros brasileiros. Pronto. Na primeira imagem, vem mostrando o centro de Belo Horizonte. Então, você vai ver que tem lojas, pessoas andando nas calçadas, né? Tem um centro aí econômico bem parecido. Eu achei até bem parecido com a Cidade Alta. O que, é que vocês acham aí? E aí já tem a periferia de Belo Horizonte, que aí você já vê que é uma residência, é mais bairro residencial, mais casa, é uma cantina, não tem tanto movimento de pessoas, então você percebe que há uma aglomeração maior nos centros urbanos, que onde há área de comércio, e tem a parte periférica que fica, costuma ficar os bairros. E aí você vê que há diferença aí nessa visão que a gente tem do espaço geográfico. E aí você sabia? Vai explicar um pouco mais do que é metrópole. Então, o que é metrópole? Ela é uma palavra grega de origem que quer dizer cidade-mãe. O que eu falei, é uma cidade desenvolvida, que abrange mais pessoas, tem mais expectativa de vida, né? Então, aí cita algumas aqui no Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Brasília, Recife, lembra que eu falei aqui lá no início? Manaus, na Amazônia. Então, são aí metrópoles que vai ter um grande polo industrial. E vão ter várias universidades, várias escolas, vários hospitais. Então, as metrópoles, elas são bem maiores mesmo, tá bom? E aí, também, você sabia, traz uma foto de Manaus. Então, você vê que é bem parecida com o Natal, né? Quando a gente vai passando ali na Ponte Nova. Então, a gente consegue ver a questão social, as casas que existem, o espaço urbano que está crescendo, né? A cidade está aumentando, mas a gente não deixa de ver a questão natural, né? A natureza, você vê o rio, você vê o oceano, você ainda vê centros que têm poucas áreas verdes, mas você consegue ver tanto o aspecto natural como modificado pelo homem. Perfeito? Aqui fica a nossa aula de geografia, mais explicando essa questão da zona urbana. Perfeito? Até o nosso próximo encontro em História.